Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo que estou gravando no canal Por Dentro do Japão com Lid Tamiya. E eu vou começar agora, né, gravar de várias coisas, de tudo daqui do Japão, referente ao Japão. E nesse primeiro vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês dessa minha jornada até aqui no Japão. Meu nome, né, em si é Lidiane Tamiya, eu tenho os dois nomes, o brasileiro e o japonês. E eu vim pro Japão com 12 anos. Eu nasci no Brasil, no interior de São Paulo. Até então, eu não sabia que eu era descendente, né? Sabe quando você não sabe, né? Você não imagina que você é descendente, né? Eu não imaginava quando eu tava lá no Brasil, nem passava pela minha cabeça, mas também criança, né? A gente veio pro Japão em 2002, eu ia fazer 12 anos, veio eu, meu irmão e meu pai, porque eu já estava aqui. Então eu vim praticamente com 11 anos, vamos dizer, que eu ia fazer 12 ainda. Bom, criança, né? Primeira vez, tudo novo, novidade. Logo no começo, depois a gente entrou em escola brasileira. No fim, depois acabamos saindo de escola brasileira, fomos para a escola japonesa. Mas eu, nesse meio período, eu tive um certo, vamos dizer assim... Hoje eu vendo, me falam que era síndrome de pânico, né? Eu acho que por causa da mudança, né? Uma criança, os amigos que estavam no Brasil, aí vem pra cá, não conhece nada, não, né? Outra língua. Eu não saía de casa porque eu tinha medo, achava que as pessoas estavam falando de mim. Então, assim, foi um pouquinho complicado. Mas, né, eu cheguei com 12 anos, até entrar na escola um pouquinho, demorou. Um pouco até a gente entrar na escola brasileira. Então, o que acontecia? Ali dentro de casa, só televisão japonesa. Na época que eu cheguei não existia celular nem tablet, né, não tinha nada dessas coisas. Então, ou seja, só assistia televisão japonesa, sem entender nada do que estava se passando ali. E o que aconteceu? Eu tinha em casa uma folha com letras, o alfabeto japonês, né, o hiragana. Depois eu tento mostrar pra vocês o que era esse hiragana. Eu tinha uma folha dessa, escrita esse hiragana, do lado tava o significado da letra, tipo, A é esse aqui, o I é esse daqui. E tinha um livro de criança, um livro realmente de criança mesmo. Eu acompanhava o que tava no livro e as letrinhas nessa folha e fui olhando, fui sempre vendo. Nisso depois eu comecei a mudar, eu comecei a olhar por os mangá do Japão, né, aqueles gibi, eu vou tentar mostrar um pra vocês, eu tenho bastantes. Mudei um pouco desse livro de criança, eu fui pra esse mangá, é óbvio que já é um pouquinho mais diferente, eu sempre gostei dos desenhos. Então, ou seja, eu acompanhava as letrinhas. Nisso de acompanhar as letrinhas, eu aprendi a ler o hiragana. Então, ou seja, quando eu entrei na escola brasileira, eu já sabia ler o hiragana. Disso, você vai acostumando o seu ouvido, né? Você vai lendo, então você tá lendo várias palavras sem saber o que significa. Às vezes eu perguntava pra minha mãe. E a outra também, outra coisa que me ajudou bastante foi a televisão japonesa. Eu assistia muita televisão japonesa. Era desenhos, era novelas, música japonesa, eu escutei muita música japonesa. E com isso, num certo ponto, dentro de mim, eu já sabia o japonês. Eu só não usava. Eu entrei na escola japonesa com 12, 13 anos, por aí. Aqui se torna praticamente, acho que a 7ª série, 8ª série já. Eu não acostumei. Eu entrei em abril e saí em novembro, praticamente. Então, ou seja, eu não acostumei com a escola, né? Já é realmente adolescente que entrou ali, eu não acostumei com aquilo e acabei saindo. Comecei a trabalhar cedo mesmo. E nessa de trabalhar, eu ainda assim era uma pessoa muito quieta, muito tímida, não conversava. Entendia japonês, eu sempre estava lendo mangá, essas coisas, né, os gibi. O que fez eu soltar o meu japonês? Porque até então eu não usava pra nada meu japonês. Eu entrei numa fábrica onde só eu entendia, só eu conseguia conversar, então, ou seja, o chefe dali pediu pra mim traduzir de manhã cedo a reunião que ele fazia ali de matinal, de manhã cedinha a reunião que fazia lá na fábrica, pra passar para os brasileiros o que estava sendo, o que ia fazer e tudo tal. Nisso eu fui me soltando a falar o japonês, porque eu já estava acostumada com aquele pessoal que estava ali. Então, ou seja, eu não tinha vergonha, não tinha medo nem nada, então aquilo foi me soltando. Bom, trabalhei um bom tempo, né, já tinha se passado, né, praticamente que a gente estava aqui no Japão 4, 5 anos praticamente, né. Com 16 anos eu fui pro Brasil. Eu fui pro Brasil com meu pai, isso acho que me ajudou bastante nessa parte de ser bem tímida, não conversar. Fui pro Brasil com 16 anos, por aí, 17 anos, né? Acabei casando no Brasil, história que depois eu conto pra vocês. E nessa de morar no Brasil, né, realmente totalmente diferente, o pessoal é diferente, né? São pessoas conversa, alegre, né? O pessoal sabe, né, como que é no Brasil. Eu acabei assim, né? Quando eu casei, no certo ponto, meu marido, né, agora, né, na verdade é meu ex-marido, ele era uma pessoa sempre comunicativa, conversava com todo mundo que encontrava. E no Brasil, realmente, muita gente trabalha com público, né? Então, ou seja, eu tive que também eu trabalhei muito em atendimento ao público, lanchonetes, né? Então,
isso foi me soltando. Eu fui acabando me soltando mais em conversar com as pessoas. Fiz bastante amizade, tenho vários amigos no Brasil ainda, então aquilo foi me ajudando. Eu acho que hoje o que eu faço aqui no Japão é graças a essa ida minha pro Brasil. E querendo ou não, eu acho que isso me ajudou bastante. Se eu não tivesse ido, talvez teria sido totalmente diferente. Eu fui pro Brasil, fiquei lá no Brasil acho que uns 3 anos por aí e voltei pro Japão, casada, lá em 2010. Eu voltei pro Japão, ficamos aqui um bom tempo, enfim, acho que uns 2, 3 anos depois eu acabei me divorciando. E desde aí, sempre trabalhando em fábricas, né, a maioria foi fábricas que eu trabalhei. Mas sempre também usei meu japonês num certo ponto, nunca parei. Sempre gostei também de assistir televisão japonesa, eu acho que era mais televisão japonesa que eu assistia do que brasileira. Então foi todo esse meu trajeto com fábricas, morei em vários lugares daqui do Japão, querendo ou não, né, muita gente vê o Japão, acho que os lugares que mais o pessoal vê é Tóquio, né, Osaka, Kyoto. Então são essas regiões que eu acho que o pessoal conhece bastante pelo nome. Tem outras partes, né, do Japão também, o que eu quero fazer também é isso, mostrar as outras partes também do Japão, fora Tóquio, fora Osaka, fora Kyoto. As curiosidades, né. Então eu morei em várias regiões também aqui no Japão, são outras cidades que eu morei. Trabalhei em fábricas também, várias fábricas. Mas chegou um ponto, por eu saber falar o japonês, que eu queria trabalhar como tradutora. Eu queria poder trabalhar onde eu conseguisse ajudar o pessoal que tá aqui, que não fala japonês. E nessa, né, fábrica, eu sempre traduzia às vezes dentro de fábrica também. Trabalhei sozinha um bom tempo. E nisso, eu vim morar pra cidade onde os meus pais estavam, né? Aí acabei vindo morar com eles. Sempre procurando pra parte de tradutora. Já tentei em prefeituras, vários lugares, né? E era bem complicado, porque eu sei falar, eu sei ler o hiragana e o katakana, que é usado bastante para estrangeiros, mas eu não sei a parte do kanji. Eu não sei ler o kanji e não sei a escrita, escrever o kanji. Então isso atrapalhava num certo ponto. E naquela época eu não tinha carta também. Mas sempre tentei, sempre procurei, até que um dia eu achei, né? Falei, vou tentar dessa última vez. Eu tentei muito em operadoras de telefone, né? Aqui no Japão tem operadoras de telefone. Então eu tentei, né? Muitas não deu certo, mas eu peguei e falei, vamos tentar mais uma vez. A última vez que eu vou tentar. E fui, liguei, marcar uma entrevista, né? O pessoal muito bom, tipo, quando eu vi eu já tava sendo praticamente contratada, porque eles marcaram a entrevista, o chefe gostou muito de mim e me contratou. Disso, eu entrei na operadora de telefone aqui do Japão. Já faz 10 anos que eu trabalho com telefones aqui no Japão, né? Operadora, traduzindo. É vendas, né? Vamos dizer assim, mas acaba sendo que o pessoal que vem do Brasil não conhece ou não sabe onde pegar telefone, então acaba já ajudando nessa parte também. Realmente eu não vou conseguir contar detalhado a trajetória toda daqui, senão vai ficar muito comprido esse vídeo, mas é basicamente isso. Vim pra cá nova com 12 anos, aprendi o japonês graças a Deus, né? Uso bastante hoje. E eu aprendi realmente graças esses mangás do Japão, que eu tenho bastante, gente. Eu tenho deve ter mais de 1000 mangás, né? Eu gosto muito de anime também. Vai ser também um assunto que eu vou conversar bastante aqui, porque eu gosto bastante. E foi isso. 2002 foi a época que a gente chegou aqui, tudo novo, não entendi nada de uma palavra. Fui pro Brasil, fiz amizades no Brasil. Eu fiquei um bom tempo no Brasil também, entre esses 3 anos que eu fiquei lá. Quando eu fui, eu tava com 16 anos por aí. Ele me ajudou bastante. E quando eu voltei, realmente, a rotina daqui é fábrica, né? Num certo ponto, naquela época, trabalhei em várias fábricas. Trabalhei com câmeras, com autopeças. Também trabalhei em alimentos. Também foi já um pouquinho mais difícil. Desde aí, então, eu tô sempre trabalhando. Que é aí onde depois de muitas fábricas, muitas idas e vindas em fábricas, acabei querendo trabalhar como tradutora e é onde eu estou hoje. E essa é minha vinda pra cá. Na verdade, não foi... Tipo, eu fui descobrir que eu era descendente de japonês quando eu tava chegando aqui. Que aí eu achei que caiu a ficha que eu era descendente de japonês. Sou descendente, né? Querendo ou não, meus avós são japoneses. Minha mãe é filha de japonês, só nasceu no Brasil, e meu pai é brasileiro. Aqui no Japão, eles falam que é hafu, né? Hafu. Porque hafu, eu sou uma mistura de japonês com brasileiro, né? Meu pai é brasileiro puro. E minha mãe, querendo ou não, ela é filha de japonês. E então eu e meu irmão somos considerados hafu. O meu irmão também veio pra cá, meu irmão já tem um pouquinho mais longo a estadia aqui. Eu acho que ele é mais tempo aqui do que no Brasil, porque ele veio com 9 e desde então ele nunca voltou pro Brasil. Desde 2002 ele tá aqui direto, ele nunca foi. Então eu acho que ele nem lembra como que é o Brasil. Mas ele tem vontade de ir, eu também tenho vontade de passear.
né? Então, era mais ou menos essa apresentação que eu queria fazer pra vocês, né? Explicar um pouquinho dessa minha vinda pra cá. Eu acho que toda a família vem, né, pra ter uma estabilidade, vamos assim dizer, né, que a maioria hoje em dia, né, muita gente vem do Brasil pra cá. E naquela época, também, 2002, que eu vim aqui, não tinha nada de telefone. Internet também, eu nem lembro como que funcionava essa parte de internet naquela época. Trajetória de aprender o japonês, os mangá, e aí foi indo. E hoje estou aqui, eu com já 20, no total quase 22 e poucos anos no Japão, e resolvi gravar o vídeo, né, criar um canal pra mostrar pra vocês aqui o Japão, como que funciona, as curiosidades. Vou tentar mostrar de uma forma que fique bem natural, porque nosso dia a dia é corrido, né, vamos dizer assim. Em um certo ponto aí acaba sendo corrido. Meu trabalho, vou tentar mostrar o máximo pra vocês também. E mandem pra mim perguntas que vocês quiserem saber, que eu venho depois gravar um vídeo também respondendo essas perguntas. O que vocês querem ver, o que vocês querem que eu mostre, me deixa nos comentários, me manda essas perguntas que eu vou pesquisar e vou gravar. Vou tentar gravar também, né, que nem eu falei, o meu dia a dia. Vamos ver no que se vai dar certo. E se Deus quiser vai dar certo. E o que vocês quiserem ver, me falem que eu pesquiso e gravo, tá? E eu queria pedir também pra vocês, se puderem, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos. Vai me ajudar bastante. Esse era o vídeo, né, pra me apresentar pra vocês. E até o próximo vídeo.